É um novo começo ou fim para a AVT. A verdadeira vilã da nova temporada de Loki, na verdade, pode ser a personagem que nós acompanhamos desde a primeira temporada. E o Ramatut, a variante do Kang que pode levar essa história toda e o universo cinematográfico da Marvel para o Antigo Egito. Isso é só o começo das novas coisas que a gente descobriu. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia, seja bem-vindo a esse vídeo onde finalmente nós vamos desmontar o trailer da segunda temporada de Loki, pegando referências, detalhes, significados e muito mais coisas que estavam escondidas lá e revelam que está por vir. O meu vídeo de reação e análise desse trailer já tá no canal, onde eu falei várias das coisas que são importantes levar em consideração sobre o trailer. Então acho que vale a pena depois dar uma olhada por lá, porque aqui nós vamos entrar num mergulho profundo, daquele jeito. Se você não sabe como funcionam esses vídeos desmontando, é porque não faz parte da família Loquia, então se inscreve, deixa o like aí. Se você já é um Loquia, beijo lá e vamos desmontar esse trailer. Que começa mostrando o Mobius e o Loki de volta na AVT encontrando OB. Na versão dublada foi chamado de Ouroboros, como vários informantes já tinham falado. Interpretado pelo Ke Huy Quan, destaque do momento, ganhou o Oscar, mas historicamente o Ouroboros surgiu primeiramente no Antigo Egito. E simboliza o conceito de eternidade, de evolução e renovação, representado pela figura de uma serpente ou um dragão mordendo a própria cauda. Isso pode significar que o agente OB é muito mais importante do que aparece, até para o multiverso, sem dizer que é uma metáfora para o que acontece com a própria AVT, com o próprio multiverso, já que o fim de uma coisa é o início de outra, como o próprio Aquele que Permanece disse no fim da primeira temporada. Quando a Sylvie matou ele, tudo iria se repetir e iriam acabar naquele mesmo lugar, com uma nova linha do tempo sagrada, como ele prometeu. Curiosamente ou não, isso também se conecta com Mobius, já que a fita de Mobius, criada pelo cientista de mesmo nome, lá na matemática, foi o que deu o primeiro vislumbre no conceito de continuidade. Inclusive foi representado em Vingadores Ultimato, quando o Tony Stark usou lá para destrancar o conceito de viagem no tempo para os Vingadores. Além disso, conectando ao Loki, na mitologia nórdica também existe a Jormungand, espero ter pronunciado certo. É a serpente Midgard, que é o segundo filho de Loki, que de acordo com a história cresceu tanto que seria capaz de cobrir a terra e morder a própria cauda. Ou seja, um só conceito que une esses três personagens, o de continuidade. Na bancada do OB tá escrito reparos e avanços, indicando que ele é responsável por essa parte técnica. Eu já tinha comentado em vários outros vídeos que, segundo vazamentos, ele era o responsável por quase toda a tecnologia da AVT. Atrás dele é possível ver uma porção de tubos que chegam provavelmente de outros setores. Esses tubos lembram a linha do tempo, mas também é uma forma como funcionários de escritórios antigos usavam realmente para se comunicar. E atrás do Mobius tem até um pôster escrito, em tradução literal, etiqueta de tubo pneumático, que são esses cilindros de tampa laranja que estão na mesa do OB, os mesmos que devem chegar por esses tubos ao fundo. Em outras palavras, talvez esse agente tenha acesso a se comunicar com toda a agência. Atrás do Loki também tem um cartaz dizendo Tempad temperamental, não deixe para depois, conserte hoje. Tempad é aquele aparelho que os agentes da AVT usam para viajar no tempo, e isso parece um lembrete para o agente consertar aquilo logo, reforçando que ele é mesmo um expert na tecnologia daquele lugar. Ou seja, as perguntas que nós tínhamos sobre como a AVT funciona provavelmente não serão dadas nessa temporada. O uniforme do agente OB também tem três insígnias que podem representar a sua patente. São três engrenagens que também podem ter a ver com os três Guardiões do Tempo. Será que esse agente sabe de tudo que se passa por trás da agência, sem sofrer lavagem cerebral como os outros personagens? Loki tá usando exatamente as mesmas roupas do final da primeira temporada, indicando que isso é uma sequência direta daquele final, e é importante ter em mente que, segundo um informante, a maioria das imagens desse trailer foram dos 3 primeiros episódios apenas. Isso vai ser crucial pra gente interpretar as coisas por vir. Loki sofre então aquele glitch. Esse efeito lembra o que aconteceu com o Scott Lang no Reino Quântico, lá enquanto ele estava correndo em direção ao núcleo de motor universal do Kang. Esse é o efeito do time slipping, que traduziram em português para deslize temporal, que segundo informantes é o efeito que acontece quando o Loki fica viajando no tempo dentro da AVT. O nome é autoexplicativo. Mas não é à toa que isso também lembra um pouco o efeito do Doutor Estranho, quando estava dando uma olhada no futuro lá em Vingadores Guerra Infinita. Porém, como o B diz, isso era para ser impossível na AVT, já que a AVT é uma organização fora do tempo. Mas continua acontecendo. Será que a gente vai descobrir que a AVT está dentro do reino quântico nessa temporada, finalmente? É mencionado que esse deslize temporal acontece entre o passado e o presente, mas e o futuro? Por quê? A AVT também pode viajar para o futuro, e isso aconteceu até na primeira temporada, quando eles foram para 2050. Foi onde encontraram a Sylvie pela primeira vez.
Na cena do trailer onde ele aparece em frente ao Piranha Power Sports, tem jet skis. E vale lembrar que o Mobius é apaixonado por jet skis e já confessou que seria um hobby dele caso não tivesse na AVT. Será que o Loki está sendo puxado para momentos chaves? Será que ali é o momento onde o Mobius vivia a vida dele antes de ter sido capturado pela AVT para ser um agente dela? Vamos encontrar o Mobius ali em sua vida comum? Como nós sabemos, os agentes da AVT pertenciam originalmente à linha do Tempo Sagrada até serem capturados por aquele que permanece. E daí sofriam lavagem cerebral e trabalhavam na AVT. Então fica claro que isso aí pode ser o passado do Mobius. Pode ser até ele ao fundo ali vendendo jet ski. E um informante até cravou que essa cena era assim de um deslize temporal. Em outro momento de deslize, o Loki tá na AVT e atrás dele tem 2 cartazes. Um deles dizendo em tradução livre, uma linha do tempo saudável de um cubículo arrumado, e outro dizendo em tradução, pegue um Nexus, evite a linha vermelha. E nós ouvimos isso no segundo episódio da primeira temporada, quando o Loki tá tendo aula da senhorita Minutos, e ela pergunta o que acontece quando o evento Nexus passa da linha vermelha. E a resposta é que quando isso acontece, a AVT não consegue mais reiniciar o evento Nexus, o que levaria à destruição da linha do tempo sagrada e ao colapso da realidade conhecida. Inclusive, o que aconteceu no final da primeira temporada foi basicamente várias linhas do tempo passando da linha vermelha e se tornando impossíveis de serem podadas pela AVT e assim, iniciando o multiverso. No final da primeira temporada nós vimos isso, o Loki apareceu lá, mas o multiverso estava abrindo, várias linhas do tempo estavam surgindo. Então mesmo que o Loki tenha ido para o passado da AVT, o multiverso surgiu lá também, porque a gente tem que ter isso em mente. Se o multiverso surgiu, foi no passado, no presente, no futuro, por todo o tempo. E a AVT fora do tempo conseguiu observar esse fenômeno como um todo. A logo da Marvel Studios sempre é temática com a série ou filme que está representando. E aqui agora a logo fica toda vermelha, o que indica o evento Nexus passando da tal linha vermelha. Ou seja, essa segunda temporada vai ser bastante sobre isso, o multiverso que saiu do controle, a linha do tempo sagrada que não é mais uma única linha do tempo, mas sim várias linhas do tempo. E simplesmente as regras que eram eternas e inquebráveis da AVT agora vão ter que ser reorganizadas. E é aqui que as coisas começam a ficar muito mais estranhas, porque o Loki encontra com ele mesmo lendo um bloco, um livro da AVT. Porém, ele não tá com o mesmo uniforme, o mesmo visual da primeira temporada. Então, ele tá encontrando com uma versão alternativa dele próprio, que já trabalhou na AVT antes, ou no futuro. Quem é esse outro Loki em uma outra cena que nós não vimos na primeira temporada? Ao fundo dessa mesma cena, dá pra ver o monitor mostrando a linha do tempo sagrada que tinha se dividido no multiverso, porém com um aparelho preso nela. E esse aparelho, de alguma forma, tá contendo ela ou sugando ela como se fosse um joelho em um cano de água. Isso pode fazer mais sentido daqui a pouco. A Sylvie está trabalhando numa loja de discos. Na parede tem um cartaz do show do Camouflage, uma banda alemã que surgiu em 83. E do outro lado tem um cartaz de um show de uma banda de rock de 92. O que indica que essa cena seria depois dos anos 90. E os discos dessa loja estão sofrendo algum efeito que, mais uma vez, se assemelham ao que aconteceu com o Homem-Formiga lá em Quantumania. E assim também podem lembrar um pouco o que aconteceu com o Loki no deslize temporal. Ou seja, o que quer que seja acontecendo na AVT pode estar afetando os universos. Temos a cena onde o Loki usa um dos bastões do tempo, aquelas armas da AVT, para podar um mural que mostrava os Guardiões do Tempo e revelar a face do Kang atrás deles. E ali na mesa tem a cabeça de um dos Guardiões mecatrônicos, da mesma forma que a Sylvie cortou a cabeça de um desses Guardiões na primeira temporada. Vale dizer que no fim da temporada 1, Loki chegou numa AVT onde o Kang estava dominando, e não os Guardiões do Tempo. Então nessa do Loki ficar viajando do passado para o presente dentro da própria AVT, pode ser que ele chegue em um período onde os Guardiões estejam dominando de novo, e ele se revolte e decida desmascarar a AVT mais uma vez. Loki então diz que se o que ele viu foi verdade, não há nada que esteja entre esse mundo e a destruição completa. Em outras palavras, algo pode de fato estar causando um colapso no multiverso, e esse algo pode de fato ter tudo a ver com aquilo que nós vimos no monitor e com o caos na AVT em si. Quando Mobius e Loki entram no elevador, tem um cartaz no fundo dizendo: leia o aviso todo com cuidado. Só que o comunicado é muito grande e é muito difícil ler aquilo tudo. Só que 2 palavras estão em destaque: radiação temporal, que pode ser a energia laranja que movimenta a AVT, e nós conseguimos ver nos equipamentos, nos portais e tudo mais. Até na senhorita Minutos. E é aí que vem um informante dizendo que nessa temporada será revelado que a AVT usa a energia do fluxo do tempo, chamada de Time Loom. Já comentei isso aqui no canal, mas exatamente esse Time Loom aí pode ser essa radiação laranja, e pode ter a ver com o lugar para onde eles estão indo.
Porém, o caos estaria no fato de que, quando as ramificações na linha do tempo sagrada começaram, elas sobrecarregaram os sistemas da AVT. Ou seja, a AVT se alimentava da energia da linha do tempo sagrada, mas agora que a linha do tempo sagrada é o multiverso, a AVT está entrando em colapso por causa da sua própria fonte de energia. Tem um corte no trailer e a dupla vai para os Estados Unidos, onde está acontecendo a Exposição Mundial de 1893. Celebrava os 400 anos da chegada de Cristóvão Colombo no Novo Mundo. Essa exposição reuniu 46 países e tem até um escudo com a bandeira do Brasil no arco de entrada. Algumas invenções foram mostradas nesse evento, como a roda gigante e até, olha só, chiclete de frutas. Foi nesse lugar aí que aconteceu a cena pós-créditos de Homem-Formiga e a Vespa Quantumania, onde eles viram Victor Timely apresentando as suas invenções relacionadas à viagem no tempo. Naquela cena, inclusive, o Victor disse que tempo é tudo que molda nossas vidas, mas talvez nós possamos moldá-lo. De acordo com outro informante, o Loki e o Mobius vão viajar por diferentes linhas do tempo nessa temporada, procurando variantes do Kang para mapear e saber a extensão do controle dele. Juntando os pontos, a gente consegue deduzir que, de fato, a AVT vai estar sem ninguém comandando ela, pelo menos por enquanto. Nos quadrinhos, Victor Timely é o nome que Kang escolhe quando viaja para 1901, depois de perder para os Vingadores. E ali ele começa a planejar a sua conquista da Era Moderna. É nessa época que ele funda a cidade de Timely, onde ele se torna prefeito, mas constrói Cronópolis em segredo. Ele cria fábricas e uma empresa chamada Timely Industries, onde ensina os princípios básicos da robótica, desenvolvendo tecnologias que podiam ajudar ele a lutar contra os Vingadores. Essa exposição mundial aí serviu de inspiração para a Expo Stark de 1943, que nós vimos lá no filme Capitão América, o Primeiro Vingador. Na Expo Stark também foi possível ver a invenção do homem sintético do Dr. Phineas Horton. E nos quadrinhos, o Phineas foi o cientista que criou o Tocha Humana original, não aquele do Quarteto Fantástico. Mas sua primeira aparição foi quando ele se mudou para a cidade de Timely para trabalhar justamente com Victor Timely Jr., outra variante do Kang. Só que essa feira de exposição também marca um momento muito sombrio na história dos Estados Unidos, que a série pode aproveitar. Foi nessa época que o Dr. H.H. Holmes, um serial killer, matou 27 pessoas em um prédio que depois ficou conhecido como Castelo do Assassinato. Holmes era um grande mentiroso e por isso ainda existem muitas dúvidas sobre os crimes dele. Então existe a possibilidade disso ser adaptado para a série, já que, por coincidência ou não, o Loki também é conhecido como o Deus da Mentira. E lá na primeira temporada também adaptaram o Loki como o D.B. Cooper, responsável pelo único sequestro de aviões nos Estados Unidos que não foi resolvido. Cooper, ou Loki, saltou de paraquedas do avião levando com ele $200 mil. Então faria sentido. Loki aparece atingindo um cara em cheio no peito. Esse é Brad Wolf, ator do filme The Zaniac, mas também é ex-caçador da AVT chamado X5, que fugiu para se tornar uma estrela de Hollywood, e agora está sendo procurado pela AVT. Nos quadrinhos, originalmente, ele é um inimigo do Thor, sendo um enxame de criaturas demoníacas e parasitas vindo da dimensão das trevas. E depois uma entidade que se hospeda no ator e se torna um serial killer chamado Zaniac, criando um desejo de matar mulheres. Aqui nessa temporada, parece que o Loki e o Mobius vão atrás dele, segundo informações, porque a missão original dele era rastrear e encontrar a Sylvie, coisa que a gente não sabe com certeza se ele conseguiu fazer. A agente B5, uma caçadora da AVT, aparece, e na primeira temporada ela recuperou as memórias com a ajuda da Sylvie, mas no final da série não lembrava quem era o Loki. Aqui dá pra ver ela usando um Tempad da AVT. Então parece que ela é outra agente que vai ficar renegada. Sylvie aparece em outro momento como uma funcionária 5 estrelas do McDonald's. Inclusive ela usa esse nome no crachá, e um dos uniformes que foram usados nos anos 80 pela empresa. Segundo os informantes, isso aconteceria no segundo episódio, assim como o pessoal da AVT indo atrás do caçador X5. Alguns informantes já revelaram também que a Kate Dicke vai ser a principal vilã da série. E isso muda a perspectiva das coisas, porque ela iria interpretar uma versão mais velha da Sylvie, tentando corrigir os seus erros, e que ela estaria usando os agentes renegados da AVT para apagar novas linhas do tempo que apareceram depois da morte daquele que permanece. Se isso for verdade, toda a crise que está acontecendo na AVT e as anomalias como aquilo que aconteceu no disco na frente da Sylvie podem ter sido arquitetados pela vilã para acabar com o multiverso. Sylvie, a jovem, joga um funcionário da AVT no chão, o Mobius aparece ao fundo correndo na direção dela e esse lugar parece a base dos agentes renegados da AVT. Até o equipamento que o funcionário da AVT estava mexendo parece uma gambiarra, usando 3 timepads para funcionar. Vemos mais uma vez a cidadela no fim dos tempos, agora mais deteriorada ainda, e ainda dá para ver o corpo daquele que permanece sentado ali. Para que eles foram ali de novo? Será para ter o acesso ao multiverso? O agente OB usa uma simples silver tape para consertar a rachadura no traje que o Mobius está usando. Porém, tem outro traje lá no fundo.
Será que o agente não ofereceu outro traje de sacanagem ou outra pessoa vai junto com o agente Mobius? O Mobius então segue uma ponte em direção à linha do tempo que está sendo canalizada por aquele aparelho, que pode muito bem ser o aparelho que suga a energia do fluxo temporal para a AVT. Exatamente da mesma forma que foi mostrado no monitor lá anteriormente no trailer. Então será que ele está indo consertar o equipamento ou liberar aquela linha do tempo? E mais, não existe mais apenas uma linha do tempo sagrada. Então ao que aquele aparelho está conectado? Será que está conectado ao início, ao princípio dos tempos? E a partir daquele princípio, todo o multiverso se desdobra como se fosse o início do tronco de uma árvore, de onde vão sair todos os galhos? Ou será que de alguma forma, logo no início da série, eles vão resetar o multiverso para uma única linha do tempo sagrada, onde existe esse aparelho ligado? Isso aí eu acho pouco provável, viu? Teorizando aqui, eu acho possível que esse aparelho da AVT não esteja funcionando mais como devia para a AVT, porque agora tem muito mais energia, muito mais universos nesse fluxo temporal, e assim ele também esteja prejudicando todo o multiverso. Então talvez o Mobius esteja indo ali ajustá-lo para consertar a AVT ou desativá-lo para desligar a AVT e revolucionar tudo, acabando com a agência ou iniciando ela do nada com uma nova fonte de energia, sei lá. Em outra cena, Sylvie usa brincos com o símbolo egípcio de Ankh, espero que eu tenha falado certo, que significa vida. Lembrando que uma das variantes do Kang usa uma máquina do tempo e vai parar no Antigo Egito, onde ele se torna o faraó Ramatut. Essa é a segunda referência ao Antigo Egito só no trailer. Lembrando dos rumores que eu mencionei, que o trailer só mostrou coisas do início da temporada, essa série tem um alto orçamento e, como indicado, parte da trama será rastrear as variantes do Kang. Então será que o Ramatut, que apareceu na cena pós-créditos de Quantumania, será um dos antagonistas aqui? Talvez o agente Ouroboros seja até do Antigo Egito. Talvez a Sylvie tenha passado por lá, ou algo assim. Mas aí estamos indo longe demais. Ou não. Em outra cena, Sylvie saca sua espada e dá pra ver que tá indo atacar Victor Timely, o próprio, que aparece desfocado, caído no chão. A Ravonna Renslayer aparece segurando uma arma e não dá pra afirmar se pertence à AVT ou se é uma arma criada pelo próprio Victor Timely naquela situação. Inclusive, ela tá no mesmo lugar que a Sylvie apareceu, enfrentando o Victor ali. Dá pra reconhecer pelos manequins que estão na cena. Então será que a Ravonna tá usando uma tecnologia rudimentar da AVT e o Victor Timely tá ali desenvolvendo as suas tecnologias, que na verdade são os primórdios da própria AVT? No caso, o Victor seria o passado do próprio aquele que permanece? Sendo assim, o que a Ravonna estaria fazendo no meio disso tudo? Na primeira temporada, a Ravonna Renslayer era a juíza da AVT. Só que ela também, como todo funcionário de lá, tinha sofrido lavagem cerebral. E só descobriu depois que o seu nome verdadeiro era Rebecca Terminet, que trabalhava como vice-diretora de uma escola nos Estados Unidos. No final da temporada, Rebecca recuperou a memória e usou um dos portais da AVT para procurar o seu livre-arbítrio. Porém, curiosamente nos quadrinhos, Ravonna Renslayer é o grande amor da vida do Kang. E entre outras histórias, ele se junta à sua variante Victor Timely, usando justamente o nome Rebecca Terminet, e vira uma grande aliada. Ou seja, será que ela foi aí pro passado para se aliar ao Victor Timely, para construir uma nova AVT ou controlar a AVT junto com essa variante do Kang? Eu já contei aqui no canal que a Marvel recentemente reformulou a história de origem do Kang e ela está intimamente conectada a Ravonna Renslayer. Eu vou deixar o link aqui na descrição. O Loki aparece consultando uma espécie de bússola que é dividida pelas cores verde e vermelho. Segundo alguns supostos vazamentos, esse deve ser o dispositivo criado pelo OB para trazê-lo para o presente e aparentemente serve para ele saber até que ponto consegue se manter estável no tempo em que está. Loki aparece usando uma coleira de contenção mais uma vez e vestindo as roupas de variante que é capturada pela AVT, como se nós tivéssemos voltado lá para o início da primeira temporada. E ele diz uma sequência de frases, que eles são deuses e como é que se escolhe quem vive e quem morre. Isso se encaixa com todo o embate moral lá da primeira temporada, onde aquele que permanece simplesmente apagou todas as outras linhas do tempo para manter apenas uma linha do tempo sagrada, basicamente matando todas as outras variantes, todas as outras versões de pessoas que existiam. Será que é sobre isso que o Loki está falando aqui? Sobre apagar linhas do tempo inteiras, que é o que a AVT fazia? B15 mais uma vez aparece vestida de médica saindo de um portal da AVT, que aparentemente também está sofrendo um glitch. Talvez
talvez, como uma agente renegada, ela seja uma das agentes trabalhando para a suposta versão mais velha da Sylvie. E como já conhecemos ela da primeira temporada, seja ela o ponto de vista dentro desse outro núcleo a ser apresentado agora. Vemos mais uma vez o Casey, personagem da primeira temporada, que trabalhava naquela seção de coleta, que tinha na gaveta Joias do Infinito, lembra? Casey era muito inocente, diz que passou a vida inteira atrás de uma mesa, mas vemos ele ali passando pelo que parece ser um túnel de fuga. É claramente uma revolução acontecendo na AVT, a agência tá virando de cabeça para baixo. Voltando pro período do passado, onde o Victor Timely tá, a senhorita Minutos aparece gigantesca e começa a criar o caos na exposição mundial, gritando "Fujam de mim". Essa cena lembra o Homem Marshmallow dos Caça-Fantasmas, mas parece uma tentativa de distração da personagem. E levanta uma questão: a senhorita Minutos pode seguir quem ela quiser fora da AVT? Quem é que ela tá servindo agora? Já que aquele que permanece está morto. Ela estar ali naquela exposição pode ser mais uma prova de que o Victor Timely é mesmo o passado daquela mesma variante do Kang. Rapidamente, o Loki mostra um mural onde dá pra ver várias versões do Kang se enfrentando. Eles usam a roupa clássica do vilão nos quadrinhos. E é aquele momento da guerra multiversal, onde os variantes entram em conflito e foi mostrado por aquele que permanece na primeira temporada. Do lado tem outro mural com os Guardiões do Tempo. Provavelmente é uma cena que se passa antes dele usar o bastão do tempo e revelar o rosto do Kang que nós vimos lá no início do trailer atrás dessa parede. OB, Loki, Bequinhas e Mobius aparecem em uma espécie de sala de controle olhando para algo brilhante. O Mobius ainda carrega uma peça nas suas mãos. Provavelmente essa cena acontece pouco antes dele ir à ponte que leva até o Time Loom, porque se nós voltarmos àquela cena, dá para ver a pontinha dessa peça nas mãos do Mobius. Até a cor das cenas é a mesma. Isso inclusive deve acontecer logo nos primeiros episódios, porque o Loki tá com a mesma roupa que ele terminou a última temporada. E a agente B15 ainda tá com o uniforme de caçadora da AVT. Loki diz que a guerra tá vindo e é quando o Casey aparece de novo na AVT, usando fone de ouvido, quando uma espécie de carro aparece voando e quebra o vidro da sala dele. O monitor da AVT começa a se desfazer da mesma forma que os discos que o Homem-Formiga, mostrando a mensagem "Obrigado pelo seu serviço", como uma grande despedida. Isso para muitos é prova suficiente de que a AVT vai acabar nessa temporada, mas eu não acredito que isso vai acontecer. Eu acredito que simplesmente a AVT vai ser transformada, vai ter uma nova administração, que talvez não tenha nada a ver com o próprio Kang. E por que eu acho isso? Segundo várias fontes, o filme Deadpool 3 terá a participação da AVT. E por mais que as séries e os filmes da Marvel pareçam um pouco insanos, eles ainda hoje seguem uma ordem cronológica de lançamento, com raríssimas exceções como o filme da Viúva Negra, por exemplo. Então, se um filme ou uma produção sai depois da outra, a gente pode ter certa segurança de que uma história se passa depois da outra também. E aqui é caos. Ravonna ou Rebecca aparece agora olhando para algo que parece bastante como quando a Sylvie e o Loki estiveram frente a frente com o Alioth, aquela tempestade viva que consome matéria e energia, que foi usada por aquele que permanece para derrotar as outras variantes do Kang. O que levanta a possibilidade: será que a Ravonna vai usar essa mesma criatura para controlar a AVT, ou dominar as linhas do tempo, ou até encontrar a cidadela no fim dos tempos? Loki vê a AVT parando de funcionar e em outra cena vemos um grande galpão onde vários portais estão abertos e caçadores da AVT estão espalhados. É o mesmo lugar onde vimos a Sylvie jogando um homem no chão lá atrás. O Loki aparece lutando contra esses agentes da AVT e dá pra ver a Sylvie com ele. Isso aí parece ser aquela base improvisada da AVT que já comentamos antes. OB aperta um botão, o Loki despenca na AVT e cai em um bote salva-vidas. É a edição querendo enganar, mas esse barco pode ser um daqueles que nós vimos na base improvisada pela AVT. No momento da queda, inclusive, é possível ver o mesmo carro amarelo que quebra o vidro da sala do Casey. Um informante diz que o agente OB está tentando consertar a AVT, mas ele não consegue fazer isso sem a senhorita Minutos e a autorização daquele que permanece. Então, em uma hipótese maluca, talvez o agente tenha ajudado o Loki a escapar num momento de crise da AVT, ou sei lá. Vale dizer que essa série vai preparar o terreno do universo cinematográfico da Marvel para o fim da saga no multiverso, já que não tem nada previsto para uma terceira temporada de Loki antes de Vingadores Dinastia Kang, a não ser que a gente seja surpreendido, né? Mas, se a gente for lembrar, a primeira temporada preparou o terreno para a Marvel explorar o multiverso, basicamente abrindo o multiverso aos nossos olhos de espectadores, ou seja, incursões.
universos entrando em colapso, coisas que estão sendo exploradas em Aranhaverso, foram explorados em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, e vão ser explorados em projetos futuros, como o Deadpool 3. Isso tem tudo a ver com esse caos dentro da AVT, pode até estar relacionado a isso, e vai ser muito interessante e importante ver tudo conectado. Espero que esteja tudo conectado. Não nos decepcione, Marvel! Comenta aí o que você achou disso tudo, vamos trocar uma ideia aqui do lado, tem outros vídeos que você já pode assistir. Eu sou Miguel Loquia, e a gente se vê na próxima.